Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos nas estações da vida, né, pastor? A idade vai chegando, né? Aí chega a era do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá. Mas só para esclarecer essa questão da Marjorie dirigir para mim, não é que seja um capricho ou que eu esteja impossibilitado de dirigir. É porque Deus ainda está me tratando em algumas coisas que faltam em mim, principalmente a paciência nesse trânsito de Águas Claras. Aí eu não gosto mesmo. Domingo até eu dirijo, eu venho dirigindo para o culto aqui, né, que é mais tranquilo, final de semana. Mas durante a semana é terrível. Mas Deus está me tratando, Ele vai me tratar essa questão da paciência aí. Amém? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu hoje? Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, temos muita coisa para tratar hoje. A palavra ela já vem direcionando já desde sábado no culto dos casais. Quem esteve no culto dos casais aqui, levanta a mão. Hoje estão poucos, né? Ontem teve mais pessoas. No culto de ontem também com o pastor Denor, hoje com a fidelidade da pastora Marjorie, do testemunho da nossa irmã ali, e Deus está confirmando essa palavra que Ele colocou no meu coração. Então eu peço que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo no celular na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Se você nunca reparou nessa carta aqui de Paulo, ele faz duas orações aos crentes lá de Éfeso. A primeira está lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o 23, onde Paulo pede para Deus conceder um espírito de sabedoria e de revelação ali, no pleno conhecimento de Deus. E a segunda nós veremos agora nessa leitura, e é como se fosse um complemento aqui da primeira oração. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim, socorro. Eu acredito que o pessoal vai projetar aqui no telão para a gente ganhar tempo. Efésios 3, a partir do versículo 14 até o 21, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E a igreja diga, amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, que eu coloquei aqui, meio difícil de chegar nela, mas eu cheguei, Deus pode fazer. Você pode repetir após mim? Deus pode fazer. E quando nós falamos em oração, e já falamos aqui sobre isso agora, né, falamos em batalhas espirituais aqui que começam a acontecer quando a nossa boca se abre com poder e autoridade. Sim ou não? Mas é preciso aqui ter em mente que, por mais poderosa que seja a nossa oração, há uma coisa que a oração, a fé ou qualquer outra coisa não pode fazer. A oração não pode substituir ou não pode também anular a vontade de Deus sobre a nossa vida, sim ou não? Então, você pode orar o quanto você quiser, pelo tempo que você quiser, com tanta fé quanto você puder reunir, mas isso não mudará o que Deus deseja segundo os propósitos dele na nossa vida. Lucas, lá no capítulo 22, 42, nós temos um exemplo claro da vontade de Deus e o propósito dele. Na passagem de Lucas nós encontramos quem? Nós encontramos Jesus lá no jardim do Getsêmani, pouco antes dele ser preso ali, e ele ora ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua. Por isso,
uma das armas mais poderosas da oração é a concordância com a vontade de Deus. Não apenas nós somos encorajados a orar pela vontade de Deus, e mais uma vez o próprio Jesus nos ensinou isso aqui, na oração do Pai Nosso, quando ele diz lá em Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 10, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas também nós temos certeza que quando nós oramos, então, de acordo aqui com a vontade de Deus, Ele certamente fará o que nós estamos pedindo em oração, amém? Martinho Lutero foi o pai da Reforma Protestante, como nós bem sabemos. Ele tinha um grande amigo chamado lá Friedrich Miconius, se eu não me engano, e esse amigo dele, lá no ano de 1540, ele adoeceu, uma doença muito grave, e esperava-se que Miconius então morresse logo. E lá no seu leito de morte, ele pega e ele escreve uma carta de despedida então a Martinho Lutero, e quando Lutero leu essa mensagem dele lá, imediatamente ele enviou uma carta-resposta ali para Miconius, que dizia assim: eu ordeno a você, em nome de Deus, que você viva ainda, porque eu ainda preciso de você na obra da reforma da igreja, da reforma protestante. O Senhor nunca me deixará ouvir que você está morto, mas permitirá que você viva mais do que eu. Olha só a oração que ele está fazendo pelo seu amigo. Por isso estou orando, essa é a minha vontade, e creio que a minha vontade será feita, porque eu só procuro glorificar o nome de Deus. Micônio já havia perdido muitas das suas capacidades quando essa carta-resposta de Martinho Lutero chegou, e pouco tempo depois dele ler essa carta, ele se recuperou da sua doença, e ele viveu ainda por mais 6 anos ali, tempo onde ele auxiliou Lutero na reforma da igreja, né, que ficou conhecida, como eu acabei de falar, a reforma protestante. Micônios, ele veio a falecer 2 meses depois da morte de Lutero, como havia sido aquela oração naquela carta. Que testemunho aqui incrível aqui do poder e autoridade da oração. E não foi apenas a vontade de Lutero, mas foi aqui também a vontade de Deus, pois havia aqui um propósito de reformar a igreja, e o resultado desse propósito de Martinho Lutero foi o que nos fez chegar até aqui hoje, pelo conhecimento da palavra que nos foi apresentada. Amém? Mas nessa ilustração da oração de Lutero também há aqui uma outra grande lição para nós aqui. E qual é essa lição? Nós oramos por aquilo que nós nos importamos. Se algo significa para nós, se algo é importante para nós, nós oramos por isso. Eu perguntei aqui quantos estiveram no culto de casais, poucos estiveram. Mas se você que é casado, se você que é noivo, se você que é namorado, está pretendendo se casar em breve, você não veio aqui no culto de casais no sábado, vocês perderam aqui uma palavra poderosíssima da pastora Neidinha, tendo como base lá a vida de Áquisa, que era filha de Caleb, e Otiniel, o seu marido lá. E ela falou sobre terra seca, ela falou sobre as fontes das águas superiores e inferiores, e no final ela propôs um ato profético aqui muito bonito, onde a esposa, como Áquisa, ora pelo marido, e o marido, como Otiniel, ora pela esposa. Sabe, não é uma oração para nós mudarmos o nosso marido ou mudar a nossa esposa, tipo assim, Deus, muda esse abençoado, muda essa abençoada. Não, a oração é para abençoar o marido, é para abençoar a esposa, liberar toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, como foi orado aqui no sábado passado. Ore para Deus, ore que Deus dê de presente fontes de águas superiores e águas inferiores. Profetize na vida do seu marido, profetize na vida da sua esposa, porque a sua casa precisa de vocês. Profetize na sua vida enquanto casal, que vocês vão juntar forças e não dividir, para juntos vocês conquistarem essas fontes superiores e essas fontes inferiores. Amém? Se você não veio aqui, assista o vídeo, está lá no canal lá da Igreja Batista Filadélfia no YouTube. Então, meus irmãos, se o seu casamento é importante para você, você ora por ele. Se a sua família é importante para você, você ora por ela. Se o seu pai, a sua mãe, o seu filho, os seus irmãos são importantes para você, você ora por eles. Se o seu emprego, se o seu negócio lá, se a sua faculdade é importante para você, são importantes para você, então você
ora por eles. O pastor Dário aqui disse algo muito forte, e eu particularmente me senti muito impactado. Ele disse que é tempo de espalhar as pedras. Ele disse aqui para parar de investir em terra seca, porque só traz cansaço, terra seca só dá trabalho. Ele disse também que é tempo de ajuntar as pedras, mudar a visão, mudar projetos, porque Deus tem muito mais para as nossas vidas. Sabe, muito embora você possa vir à igreja, você possa pedir oração, muito embora você possa vir aqui, colocar os seus pedidos aqui na frente, nesse cesto, isso é um ato importante de fé, um ato importante da nossa fé, mas saiba que você tem poder e autoridade para orar por aquilo que é importante para você. A Bíblia nos diz lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A Nova Versão Transformadora, que eu também uso, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Na Bíblia nós vemos Moisés, como Moisés implora ao Senhor. Nós vemos Neemias em meio ao choro pelos seus familiares que estavam lá na Jerusalém destruída. Nós vemos Daniel interceder junto ao Deus poderoso. Em João 17 nós observamos o nosso Senhor Jesus Cristo falando intimamente com o Pai na sua oração, que é intitulada lá a oração sacerdotal de Jesus. E espalhada por todas as epístolas aqui, temos inúmeras orações curtas do apóstolo Paulo, e hoje eu trouxe uma delas. E nós devemos ser gratos por Paulo ter deixado registrado para nós hoje essa oração, para que nós podemos aprender um pouco mais sobre a oração. Então, se a primeira oração de Paulo lá no capítulo 1 é por iluminação, a segunda oração aqui no capítulo 3 é por capacitação. Se a primeira oração lá é por conhecimento, a segunda oração aqui é por poder. Amém? E ao olharmos para essa oração aqui em Efésios 3, é muito fácil nós aqui nos perdermos aqui nessa riqueza de detalhes. A primeira leitura parece aqui um arranjo complexo de frases empilhadas uma em cima da outra aqui, verso acima de verso, todos levando ao que nós chamamos aqui de doxologia, que significa louvor à glória de Deus, ou onde se glorifica a grandeza e a majestade de Deus. E nós podemos ver essa doxologia poderosa nos versos 20 e 21, que são os versos que vêm à nossa mente na maioria das vezes quando nós falamos de Efésios capítulo 3, e que invariavelmente é interpretada incorretamente. Porque se olharmos apenas para esses dois versos isoladamente aqui, nós vamos perder o ponto principal da mensagem, pois a maioria das vezes nos agarramos a Efésios 3:20 como uma promessa, na certeza de que Deus fará infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E Ele pode fazer, sim ou não? Mas sabemos que nem sempre é assim, porque a nossa experiência cristã nos mostra que nem sempre nós iremos receber aquilo que nós queremos. E é preciso entender aqui que o verso 20 não é uma promessa, mas uma descrição de um atributo de Deus que se manifesta na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença. E por isso, sim, Ele pode fazer muito abundantemente mais, acima e além do que tudo o que nós possamos imaginar. O nosso regozijo aqui, a nossa alegria aqui, não está na promessa, mas em glorificar a grandeza e a majestade de Deus. Quantos estão me entendendo? Então a melhor forma, a melhor maneira aqui de estudar a oração de Efésios 3 é focar no único pedido que o apóstolo Paulo faz aqui no verso 16. Ele ora aos Efésios, mas receba como uma oração para você. A oração dele é para que, segundo a riqueza da sua glória, da glória de quem? Da minha? Não, da glória de Deus, né? E Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quando ele fala de homem aqui é gênero, tá? Entenda a mulher também. Então, como podemos ter certeza que há somente um pedido principal aqui nessa oração de Paulo? A chave ela é encontrada no verso 13, pouco antes do início da oração, que diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória.
A palavra desfalecer aqui, do grego ekakel, significa estar exausto, estar esgotado, cansado. Mas aqui no texto, no contexto, pode ser traduzida como não desanimar ou não desistir. E essa frase, ela é extremamente relevante porque muitas coisas esgotam aqui as nossas forças e nos levam a desanimar, até mesmo a desistir, sim ou não? Circunstâncias, rotinas, fraqueza física e espiritual, fracasso pessoal, decepções, conflitos, inclusive de relacionamento, finanças, injustiças, enfermidades, mortes, entre tantas outras coisas. E qualquer uma dessas coisas que eu citei aqui pode nos abater, sem mencionar quando mais de uma delas, mais de alguma delas nos atinge ao mesmo tempo. E isso pode, em alguns casos, nos derrubar. E talvez seja muito difícil nos levantar e voltar a lutar. E olhando então sobre esse aspecto, essa é uma oração por algo que a maioria de nós precisa, e eu posso dizer até desesperadamente, todos os dias, que é força espiritual. Repitam, força espiritual. Porque quando nós nos sentimos fracos, pode ser muito difícil para orar, sim ou não? E nesses momentos aqui, aqui está uma oração que é sempre apropriada para nós. Se você está desanimado da vida, se você está prestes a desistir, leve em consideração essa oração de Efésios 3 a sério, antes de você desistir, antes de você jogar a toalha. Então repita assim após mim: Senhor Jesus, segundo a riqueza da sua glória, que eu seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito Santo, no meu interior. Amém. Sabe, ser fortalecido com poder significa nada mais, nada menos do que tornar-se poderosamente forte, para que você possa vencer os obstáculos colocados diante de você. A palavra grega para poder é dunamis, e significa também força, significa energia contagiante, e que é a raiz da palavra em português para dinamite, sabe? Então quando você for fortalecido no seu homem interior pelo Espírito Santo, haverá poder para explodir a incredulidade, haverá poder aqui para superar todo e qualquer desespero, haverá poder para se elevar acima de todas as coisas ruins que se abatem sobre a sua vida, haverá poder para continuar avançando quando você pensar em desistir. Sabe, ao ponderar sobre esse pedido no verso 16, dá para perceber como é diferente da maioria das orações que eu ouço, e para ser bastante honesto e bastante sincero, até mesmo da maioria das orações que eu mesmo faço. A maioria das nossas orações, elas podem se enquadrar em duas categorias: para evitar ou impedir alguma coisa, ou para mudar alguma circunstância, sim ou não? Mas o que vemos aqui na oração de Paulo é que ele nunca menciona nada relacionado a alguma dessas duas categorias aqui. Você sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta aos Efésios? Ele estava preso em Roma, mas em prisão domiciliar, e ele ficou ali preso por 2 anos, conforme está lá em Atos capítulo 28, no verso 16, ou no 30, 31, alguma coisa assim. Mas nós sabemos que Paulo, ele foi preso diversas vezes. Pastor Adenor ontem aqui, ele falou rapidamente no culto sobre isso, que a palavra dele, ele usou essa palavra aqui, que era insano, estar preso e escrevendo cartas, se preocupando mais com a igreja do que consigo mesmo. Quem esteve aqui no culto ontem vai se lembrar que ele disse isso aqui. E aqui em Atos 28, no versículo 20, na parte B, ele mesmo diz assim: porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. E foi durante os períodos encarcerados que Paulo escreveu ali a maioria das suas cartas. E nessa prisão, aqui em Roma, em Atos 28, Paulo era uma espécie de preso político, que deveria ali apresentar a sua defesa diante de César. Estudiosos dizem que durante o dia ele tinha relativa liberdade dentro da casa, ele alugou uma casa, estava preso numa casa alugada, ele tinha relativa liberdade de se movimentar dentro da casa, e eu penso que era nesses momentos então que ele escrevia as suas cartas, mas todas as noites ele era acorrentado a um soldado para garantir que ele não escapasse antes da sua audiência com César. E Paulo então menciona esse fato das correntes quase no final do capítulo 6 aqui de Efésios, no versículo 20, aonde ele diz, e eu trouxe aqui a nova versão transformadora, que diz assim: agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus.
Paulo não estava pedindo oração para que ele saísse aqui da prisão. O pedido de Paulo era: orem para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever, mesmo acorrentado. Mas voltando então aqui ao verso 16 de Efésios 3, sabe por que ele ora por fortalecimento no espírito, no homem interior? Porque a nossa maior necessidade, ela não está nas coisas materiais, ou na solução imediata de algum problema nosso, ou pelo menos não deveria. A nossa maior necessidade aqui é de poder espiritual no nosso interior. Nenhum crente, presta atenção, vai avançar, vai crescer, vai prosperar espiritualmente sem o poder de Deus na sua vida. Mas talvez você olhe para a sua vida agora e perceba o quão fraco você está, e eu te entendo, porque se você estiver se sentindo assim, eu te entendo, porque eu mesmo, eu não sou tão fervoroso quanto eu deveria ser, eu não sou tão forte quanto eu penso que eu sou, eu não sou tão inteligente aqui, tão resiliente, tão engenhoso quanto eu penso que eu sou, eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou, e você também não é, porque nós somos humanos. E isso significa que nós todos estamos juntos no mesmo barco, e todos nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo nos fortaleça por dentro. Mas é preciso ter em mente que esse revestimento de poder só acontecerá se nós estivermos firmes e fundamentados na palavra de Deus. Portanto, presta atenção aqui, crente, a oração não é: Senhor, tira de mim os fardos. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, dá-me ombros mais fortes para eu suportar a carga. E é uma oração, então, por força espiritual, para fazer o trabalho que Deus pede para nós fazermos. Nós precisamos disso em diversas áreas da nossa vida, e eu cito algumas. Nós oramos por força espiritual, para fazer as nossas tarefas diárias com alegria. Quantas pessoas estão fazendo as suas tarefas diárias ali rancorosas, pesarosas, desanimadas, entristecidas? Nós precisamos aqui ser fortalecido, aqui ter essa força espiritual para resistir à tentação e ao pecado com determinação. Nós precisamos também para suportar a perseguição, com ânimo no nosso coração, para vencer cada circunstância aqui que se abate sobre nós, sem que nós nos sintamos com medo, porque assim, estando revestidos dessa força espiritual, nada poderá nos resistir, até mesmo o diabo. Tiago 4,7 diz o quê? Resistir ao diabo? Sabe, é isso que Paulo está dizendo. Esse é o nosso caminho, é o caminho que o Senhor escolheu para nós. Então, que o Senhor Jesus nos faça poderosamente homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito Santo, para andar por onde Ele estiver nos levando, mesmo que sejam caminhos difíceis, mesmo que sejam caminhos desafiadores para nós. E sendo fortalecidos no Espírito Santo no interior, nós podemos ver alguns resultados disso aqui. Um dos resultados é encontrado então aqui no verso 17, na parte A, que diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé. A palavra habitar aqui vem da palavra grega katoikel, que por sua vez vem de duas outras palavras menores, que é katá, que significa para baixo, e oikel, que significa morar em, e a palavra oikel vem da raiz oikos, que significa uma casa ou uma casa habitada. Então a oração é que Jesus possa se sentir em casa no seu coração, amém? Essas duas palavras gregas, katoikel e oikos, transmitem a ideia de viver. Uma tem a ideia de habitar em um lugar como um estranho, e a outra tem a ideia de morar e estabelecer em um lugar para tornar o seu lugar permanente. Talvez Jesus Cristo esteja morando em você, mas é como ele se fosse um estranho. Sabe, quando você vai visitar alguém, uma pessoa lhe diz assim: sinta em casa. Já falaram várias vezes para mim, eu acredito que para vocês também, né? Você entra lá, vai visitar alguém, a pessoa fala assim: sinta-se em casa. Já me falaram isso muitas vezes. Certa vez nós fomos na casa de um casal no Lago Sul, uma casa enorme, um jardim maravilhoso, uma piscina lá convidativa, uma casa enorme com muitos cômodos ali dentro, que se alguém brincar de esconde-esconde lá e se esconder muito bem, não vai achar nunca, de tão grande que era a casa. Uma sala de TV que mais parecia ali uma sala de cinema, dava até receio pisar lá naquele piso de granito e de mármore lá, que era muito brilhante. Então eu
olhava em volta, apreciava a beleza, a organização, a limpeza lá, a decoração, tudo perfeito em todos os aspectos, mas eu não conseguia me sentir em casa. Pergunta assim, por quê, pastor? Porque eu não sei aonde está nada, eu não sei aonde fica o banheiro, eu não sei onde está a geladeira, eu não sei se eu posso ali abrir a porta da geladeira, pegar alguma coisa que está lá dentro, eu não sei aonde estão os copos, não sei aonde estão os talheres, não sei se eu posso pular dentro da piscina, e o mais importante, eu não sei aonde está o controle remoto da TV. Me diz, como é que um homem pode se sentir em casa se ele não consegue encontrar o controle remoto da TV? Porque em última instância aqui o controle remoto é a única coisa que o homem controla dentro da sua própria casa. Não ouvi nenhum amém das mulheres aí, né? Ah, muito bem. Mas lá em casa, lá em casa é o nosso lar. E eu sei aonde tudo está. E se eu não sei, eu sei aonde procurar. Bem, nem sempre, né? Nem sempre. Quando eu não sei, eu pergunto para a Marjorie. E quando ela também não sabe, aí a coisa complica tudo. Mas eu tenho certeza de que quando tiver a transmissão da Fórmula 1 começar lá, eu saberei exatamente onde está pelo menos um dos controles remotos da televisão. Mas para exemplificar melhor isso aqui falando sério, isso que eu acabei de dizer sobre a casa, nós estamos ministrando aqui o curso de cura interior todas as terças-feiras à noite. Eu tenho um grupo de homens, e se você, homem, estiver interessado em participar desse grupo conosco, me procure aqui após o culto, amém? Mas no curso, logo no início da apostila, tem ali uma ilustração do Espírito Santo que me inspirou a fazer uma outra parecida aqui. Então pinta essa cena comigo aqui na sua mente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eventualmente num dia lá, a sua casa está um pouco bagunçada, está muito bagunçada, né? Aí os pastores ligam assim para você e falam assim, estamos indo aí fazer uma visita. Alguém já passou por isso ou não? Estamos aí fazendo uma visita, meus amados. Aí é aquela correria, né? Você ajeita tudo, tira tudo da sala, pega aquela coisa que está tudo bagunçada lá, ajeita, junta tudo dentro do armário, enfia onde você consegue pôr, joga num quarto lá, nos armários, né? Mas deixa a sala ali um brinco para receber os pastores, não é verdade? Só não mostra os outros cômodos para ele. Então imagina o coração do crente. Imagina o seu coração como uma casa com muitos cômodos. O coração tem uma sala, tem vários quartos, tem uma cozinha, um escritório com computador e biblioteca, uma sala de TV, lógico, com controle remoto, né, Marcelão? Tem que ter o controle remoto. Muitos armários e um porão escuro. Muitos crentes mantêm Cristo apenas na sala da casa, que está aparentemente ali bem arrumada, decorada, com sofás confortáveis, mas o resto da casa está uma tremenda bagunça. É como se dissesse assim, Jesus, fique aí na sala, sente-se aí confortavelmente nesse sofá, mas não percorra os outros cômodos, nem abra os armários e as gavetas da minha vida. Mas Jesus quer ter liberdade para entrar em todos os cômodos do nosso coração. Ele quer entrar na cozinha, Ele quer mexer nos copos, nos pratos, nos talheres. Ele quer abrir a geladeira, lá pegar uma última latinha de Coca-Cola gelada que está lá dentro e beber. Ele quer entrar no quarto, Ele quer olhar debaixo da cama, o que tem dentro do guarda-roupa lá, entrar na sala de TV, no escritório. Ele quer ter acesso ali a todos os armários, a todas as gavetas e até o porão escuro aqui do nosso coração, onde talvez nós guardemos coisas aqui, segredos mais íntimos e sombrios da nossa vida. Mas Ele quer entrar. E enquanto você mantiver as portas e os cômodos trancados, Jesus nunca poderá estar no lugar da habitação permanente no seu coração. E Ele será apenas como um visitante estranho, sentado no sofá da sala, e você nunca será feliz como um cristão. Sabe, a questão aqui não é o quanto do Senhor Jesus eu tenho, mas o contrário, o quanto de mim o Senhor Jesus tem. Então diga assim: Senhor Jesus, entra e purifica minha mente, enobrece o meu pensamento, guia os meus lábios e dirige os meus caminhos. Então essa é a oração de Efésios 3, é a oração por uma
experiência mais profunda entre você e Jesus Cristo. Chame do que você quiser, chame de santificação, chame de entrega total, chame de dedicação, até mesmo chame de cheios do Espírito, mas eu chamo isso simplesmente de Cristo habitando em mim. E enquanto Jesus não estiver em casa, com liberdade em seu coração, ele sempre parecerá um estranho para você, muito embora viva em você, mas sem liberdade, ele está somente na sala da casa, onde aparentemente tudo parece estar arrumado. Quantos estão me entendendo? Sabe, é isso. Jesus não está apenas aqui observando da sala de casa, ele deseja estar comigo em todos os cômodos da casa. Ele não é apenas aqui um visitante, ele deve morar permanentemente em casa, como o seu lar definitivo, e por isso ele deve ter aqui total liberdade de andar por todos os cômodos, inclusive no porão do meu coração, que é o lugar mais secreto que eu tenho. E avançando aqui no texto, nos versos 17, na parte B até o 19, na parte A diz assim: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aqui nós temos outro resultado de ser fortalecido pelo Espírito no homem interior, é que você terá uma compreensão crescente do amor de Cristo. A palavra grega aqui para compreender, que está aqui no verso 18, é catalambano, e é traduzido como agarrar, como pegar, como adquirir algo com desejo, possuir, conhecer, e que pode ocorrer tanto na esfera espiritual como na esfera humana. Então, isso se resume aqui em uma crescente experiência pessoal de amor a Jesus Cristo. Todos nós, como cristãos, nós experimentamos em algum momento da nossa caminhada o amor de Cristo, sim ou não? Mas o amor em si tem muitas dimensões. Então, parafraseando Paulo aqui em Efésios 3, 18, 19, ele estaria dizendo para nós assim: eu oro para que vocês se agarrem à experiência diária do amor de Jesus sobre a sua vida. Eu oro para que você venha conhecer de uma maneira íntima e pessoal esse amor que excede todo o entendimento. E isso significa que não importa o quão longe você vá aqui no conhecimento do amor de Cristo, você nunca chegará ao fim dele, porque o amor de Cristo por nós não tem fim, sim ou não? Paulo nos diz que esse amor, ele ultrapassa todos os limites do conhecimento humano. E se você levar esse princípio aqui para o reino espiritual, você entenderá que Paulo quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui, com largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. A igreja primitiva na época tomou isso como um sinal da cruz, e a igreja tem deixado de falar da cruz, talvez pelo fato de outra religião aqui a utilize como um símbolo aqui idolatrado, eu não sei, mas Paulo nos dá uma imagem apropriada, porque em nenhum outro lugar o amor de Cristo é mais claramente visto do que na cruz onde Jesus morreu por nós. E se nós analisarmos melhor essa passagem de Paulo, nós podemos fazer uma analogia do amor de Deus em João 3,16, essas 4 dimensões aqui, nessas 4 dimensões: largura, comprimento, profundidade e altura. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é a largura, aqui é a amplitude, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, incluiu você. Que deu o seu Filho unigênito, aqui é o comprimento, ele enviou Jesus para morrer por você, para que não pereça. Aqui nós vemos a profundidade, e Deus estendeu a mão para você e te livrou da morte, mas tem a vida eterna. Aqui nós podemos ver a altura, pois Deus quer te levar aos céus para viver com Ele na eternidade. Amém? Continuamos aqui rapidamente, que meu tempo está passando. Na parte B do verso 19 diz: para que sejais tomados, outra versão fala preenchidos de toda a plenitude de Deus. Você consegue perceber que este é todo o objetivo da vida cristã? A palavra tomado ou preenchido nos dá a ideia de ser dominado por algo. Se você está tomado de raiva, então a raiva ela dominará a sua vida. Se você está preenchido por imoralidades, essas imoralidades aqui, elas dominarão a sua vida. Se você está preenchido de amor, então o amor domina a sua vida. Se você está cheio de alegria, então a alegria ela domina a sua vida. E dessa mesma forma, se você estiver cheio de Deus, se você estiver tomado de Deus, preenchido por Deus, o próprio Deus
dominará a sua vida. Quantos creem nisso? Sabe, esse é um pensamento incrível. Não devia nem usar essa palavra, não crível, né? Mas incrível aqui é no sentido de maravilhoso, no sentido de fantástico. É extraordinário ser preenchido com toda a plenitude de Deus. Não se intimide com essas implicações aqui dessa verdade na sua vida, porque como crente nós fomos criados para ser recipientes de Deus. Pois como eu já falei aqui algumas vezes, quando a vida de Deus cruza com a nossa vida, nós nunca mais seremos o mesmo. Por isso Deus deseja derramar a sua vida nas nossas vidas e nos encher até que nós estamos transbordando da sua plenitude. Assim como foi com Davi lá no Salmo 23, ele diz lá: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê? Transborda. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele quem? Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se cremos que em Jesus Cristo habita toda a plenitude de Deus, e se nós cremos que Cristo habita em nossa casa, em nosso coração, com liberdade no nosso coração pela fé, então nós podemos crer também que agora, que hoje, que nesses dias, nessa semana que está apenas começando, sabe, a plenitude de Deus, a beleza de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, a santidade, a bondade de Deus, e tudo que Deus pode nos preencher e expulsar todo o mal, como a imoralidade, como a luxúria, como a ganância, a impaciência, a incredulidade, a ira, a mágoa, o espírito crítico, a intolerância raivosa, a contenda, entre tantas outras coisas que nos impedem de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Sabe, à medida que o Espírito Santo muda, a perfeição de Deus aqui, ela se reflete em nós, porque Ele é poderoso para fazer. Não importa o que nós possamos pensar, isso não é algo impossível para Deus. E tudo remonta então ao pedido de Paulo, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E esse aqui então é o resultado final, ser fortalecido internamente com o Espírito Santo. Muitas vezes isso parece assim, tão fora aqui do nosso alcance, e nós pensamos que a menos que Deus intervenha aqui, nada disso pode se tornar realidade na nossa vida, e isso é um engano nosso. Então como nós sabemos que Deus nos fortalecerá com poder? Paulo nos dá a resposta aqui, nos conhecidos versos 20 e 21. Sabe, a resposta a essa oração aqui de Efésios 3, não depende de nós. A resposta de quaisquer umas das nossas orações por aquilo, ou por aqueles que são importantes para nós, não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. E eu explico melhor, aqui nos versos 20 e 21 nós vemos a glória de Deus sendo exaltada. Ora, aquele quem? A Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O verso 21 diz assim: a mim seja a glória? Não, né? A Ele quem? A Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. A palavra infinitamente aqui, na versão King James Version, diz abundantemente, possui 3 partes. A preposição hoper, que significa cima e além, a preposição ek, que significa de, e o adjetivo perissos, que significa abundante. Então Paulo aqui, ele está exaltando um atributo de Deus, ele está dizendo que Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente acima e além de toda medida humana. Sabe, o poder de Deus em fazer não está aqui no gráfico, ele não pode ser medido, ele não pode sequer ser imaginado. Então, esses versos 20 e 21 estão nos ensinando sobre a capacidade excessiva, abundante, imensurável e infinita de Deus em realizar, porque Ele pode e Ele é capaz. Presta atenção, crente, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Sabe, Deus pode fazer qualquer coisa agora. Não são as nossas orações, Deus pode fazer muito mais do que nós podemos orar, porque Ele sabe do que nós precisamos. Não são aqui os nossos sonhos, ou talvez as nossas esperanças, Deus pode fazer
coisas com as quais sequer nós sonhamos ou esperamos. Porque Deus Ele não é limitado por nossas orações, Ele não é limitado pelos nossos problemas, os nossos sonhos, ou até mesmo por nossas escassas teorias sobre quem Ele é, porque às vezes, ou muitas vezes, nem o conhecemos direito. Nós somos limitados no nosso conhecimento de Deus, pois sequer nós lemos a Bíblia direito. Mas imagine uma pessoa que Jesus Cristo então resgata do fundo do poço, seja do mundo das drogas, seja da miséria, seja da falência, seja de uma enfermidade terminal, e o salva, transforma ali a sua vida completamente, transforma o seu casamento, transforma a sua família, transforma a sua carreira, e com uma profunda gratidão, essa pessoa ela pensa em sua própria vida à luz do verso 20, então, e diga com a mais absoluta certeza: Deus podia fazer, e Ele fez. E de repente eu estou pintando aqui o retrato de alguém, não sei, mas se eventualmente for, apenas diga assim: Deus pode fazer e Ele fará. Porque os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Portanto, existem infinitas maneiras pelas quais Deus faz ou não faz as coisas, responde ou não às nossas orações, diz sim ou não aos nossos pedidos. Não há como eu saber o que está por vir, mas de uma coisa eu sei: Deus pode fazer. E Ele sempre vai adiante de nós e prepara ali o caminho, mesmo que talvez não seja o caminho que nós gostaríamos ali de percorrer, porque às vezes nós precisamos passar em vales para que nós alcancemos o alto dos montes. Nós precisamos então cruzar os desertos para que nós cheguemos ao refrigério das fontes das águas. E sabe, por isso nós precisamos ter em mente que os versos 20 e 21 não são principalmente sobre nós e o que nós poderíamos receber, mas é sobre Deus e quem Ele é. Àquele, a Ele, a Deus, a Ele. Mas a direção dessas palavras é para Ele e não para nós. É para a glória dEle e não para a nossa. Sempre que pegamos aqui uma promessa de Deus e a tornamos mais sobre nós como recebedores do que sobre Deus como provedor, nós corremos o risco de entender mal e aplicar mal a palavra de Deus e assim nos sentirmos decepcionados quando algo não acontece da forma como nós esperamos. Quando nós concentramos aqui apenas na doxologia ou aqui nos versos 20 e 21, nós descobrimos que Deus ele pode exceder qualquer limite aonde a minha situação, a minha circunstância, a minha condição possam me tentar colocar acima dele. Assim, o que pedimos ou pensamos não é uma expressão da extensão do poder de Deus. Essa frase, ela não define uma linha de chegada que Deus deve cruzar. Essas palavras aqui, elas expressam a inadequação da nossa capacidade de abraçar plenamente tudo o que Deus é e toda a capacidade que Deus tem em realizar a vontade e o poder dele em nós. E esse poder que opera em nós, que diz no versículo, não é o poder dos nossos pensamentos, ou sabe, o fervor das nossas orações, ou a urgência da nossa devoção em prol de alguma coisa, de algum problema, de alguma necessidade. E por isso talvez os versos 20 e 21 possam te decepcionar em algum momento da sua vida. Quando uma oração, por exemplo, sua não for atendida, quando uma necessidade, uma urgência não for atendida. Eu já ouvi um marido dizer aqui, após ter perdido a esposa para o câncer, há muitos anos atrás: aonde estava o seu Deus, pastor? Ele não era poderoso para fazer, pastor? Ele não ia curar a minha esposa, pastor? O poder que opera dentro de nós é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o Espírito Santo, é a pessoa da Trindade trabalhando no mundo, trabalhando aqui na igreja, trabalhando no nosso interior para realizar a vontade de Deus em tudo o que Ele criou. O objetivo aqui
é a sua glória pessoalmente conhecida no mundo, por meio de cada um de nós, por mim, por você, por meio da igreja, por meio de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. O objetivo de Deus é a realização lá de Hebreus 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se a nossa necessidade hoje for de força espiritual, então faça essa oração de Efésios 3. Se a nossa maior tentação é dar desculpas ou buscar circunstâncias melhores para a nossa vida, então faça essa oração de Efésios 3, porque ao fazermos essa magnífica oração que Paulo fez aos Efésios, nós descobriremos aqui uma resposta trinitária, pois todas as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas nessa oração. O Espírito Santo que nos fortalece com poder no verso 16, Jesus Cristo Filho que habita em nossos corações no verso 17, Deus o Pai que nos enche de toda a sua plenitude no verso 19. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem para responder às nossas orações. Amém? Então eu peço que você curve as suas cabeças, feche seus olhos. Nós vamos fazer essa oração de Efésios 3 juntos, mas na primeira pessoa, ou seja, para si mesmo. Então repita após mim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no meu interior, e assim habite Cristo no meu coração, pela fé, estando eu arraigado e alicerçado em amor, a fim de poder compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso, conforme o seu poder que opera em mim. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. O grande objetivo aqui dessa oração de Efésios 3 não é Deus responder infinitamente ou abundantemente mais do que tudo que nós precisamos hoje, mas que, independentemente de qualquer coisa, toda a glória seja dada a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas e se não der? E se não der? E se Deus não fizer? E se a porta não se abrir? E se a cura não vier? Ele continua sendo Deus e nós não o amaremos mais ou menos se Ele fizer ou deixar de fazer aquilo que nós mais precisamos hoje. Sabe, isso não significa que a minha necessidade seja irrelevante para Deus, que as minhas orações elas não serão ouvidas ou atendidas. A Bíblia narra a história de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele diz o quê? Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. No verso de João 11,4, se não me engano, nós vemos a palavra enfermidade do grego asteneia, que se refere a um estado de fraqueza física, e a morte vem do grego thanatos, e que tem vários significados, seja aqui morte do corpo, separação da alma do corpo, enfim. Mas Jesus não estava dizendo aos seus discípulos que Lázaro não morreria, afinal Lázaro morreu, sim ou não? Jesus, ele estava lá na região da Pérea, distante ali, um dia de caminhada ali de Betânia, e Jesus poderia ter curado Lázaro lá de onde ele estava, sim ou não? Mas Jesus não o fez. Então aqui no contexto de João 11,4, Jesus estava dizendo que a enfermidade do seu amigo não era apenas a cessação da vida física, o final da caminhada aqui na terra, mas que havia um propósito maior ali em sua morte física, não como um fim inevitável que todos nós um dia nós passaremos no futuro, mas Jesus coloca a enfermidade e a morte de Lázaro dentro de um quadro redentor, porque fazia parte de um plano divino, um propósito oculto que era
espera a glorificação de Deus e as suas consequências eternas na vida daquelas pessoas que testemunharam a ressurreição de Lázaro. E todas as situações contrárias da nossa vida são apresentadas como uma oportunidade para revelar a glória de Deus através de Jesus Cristo. Independentemente de quão sombrias possam ser as situações que nos abatam hoje, sempre existe um propósito aqui divino que é maior do que a nossa compreensão imediata. O apóstolo Paulo, ele nos ensina mais sobre isso lá em 2 Coríntios 12:10, quando ele diz assim: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele conclui dizendo o quê? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aqui em 2 Coríntios 12, Paulo apresenta uma fórmula aqui meio que paradoxal da vida cristã, onde a fraqueza humana, a nossa fraqueza é um veículo para a manifestação da glória de Deus. E ao contabilizar então as injúrias, as necessidades, as perseguições, a angústia, Paulo enfatiza aqui um conceito fundamental na vida do cristão, na vida do crente: a suficiência de Cristo em meio aos nossos problemas, aos nossos sofrimentos, às nossas dores, porque é através das circunstâncias da vida, das nossas limitações, que nos tornamos um canal para que a força, o poder e a glória de Deus seja manifestada em nós, amém? E que nós possamos então desejar a glória de Deus em todas as nossas circunstâncias, sejam elas boas, sejam ruins, sejam em nossas dificuldades, em nossas tribulações e provações, mas seja também nas nossas vitórias, nas nossas alegrias, nas nossas realizações, e que Deus use a nossa vida para a sua glória. E isso é uma obra que vai além de qualquer coisa que nós possamos pedir ou pensar, amém?